Vem cá, será que existe algum paciente na emergência que vai necessitar de um transplante de fígado? Bom, esse é o tema dessa aula, desse vídeo. Vamos falar de transplante de fígado na emergência. Será que isso é possível? Eu sou Daniel Lima, sou professor educador na área da medicina de emergência e trauma, mas principalmente um colega médico plantonista do dia a dia da emergência. Pega papel e caneta e vamos para mais uma aula aqui no nosso canal. E eu trago aqui como sinapse inicial que a hepatopatia é um agravo que vai levar à disfunção do fígado. E certamente o que nós conhecemos mais predominante de hepatopatia com comprometimento terminal vai ser os problemas crônicos. Como você pode ver aqui na imagem, esse fígado cirrótico, micronodular, disfuncional. A hepatopatia crônica, ela pode levar a essa condição. A cirrose é uma hepatopatia crônica terminal. E nessas situações, o que se coloca de possibilidade terapêutica, óbvio, associados às indicações, vai ser o transplante de fígado. Mas será que nós vamos ter condições agudas que podem levar, em um cenário de emergência, o paciente para ter uma indicação de transplante de fígado? Você já atendeu algum paciente que teve essa indicação? Será que existe, Daniel, esse cenário de indicar transplante em um doente que eu estou acompanhando na emergência? Bom, esse é o objetivo dessa aula. Nós vamos saber se existem situações para indicar transplante de fígado em um doente na emergência. Então acompanha comigo aqui que você vai entender cada uma dessas circunstâncias que você pode enfrentar na emergência. Então vamos lá, turma. Eu já destaco inicialmente, para esse cenário, eu preciso falar de insuficiência hepática aguda. Turma, a insuficiência hepática aguda, ela é uma condição que leva à disfunção orgânica aqui do fígado, que é caracterizada pelos seguintes achados. Veja bem, isso você tem que entender para poder reconhecer precocemente, que vai ser a encefalopatia e uma disfunção de síntese do fígado, que você pode identificar laboratoriamente através do NR maior ou igual a 1,5. Inclusive, turma, o NR me faz lembrar agora do MELD. O MELD é justamente um score de gravidade do paciente hepatopata que está na fila ali do transplante de fígado, que é medido por bilirrubina, próprio NR, e a função renal através da creatinina. Agora tem um detalhe aqui. Voltando aqui para o doente com insuficiência hepática aguda, esse doente, ele não pode ter nada prévio. Como assim, Daniel? Nada prévio? Olha, ele não pode ter uma hepatopatia crônica reconhecida ou outra hepatopatia relacionada. Nada disso pode estar presente nesse paciente. Então, tem que ser, de fato, algo novo. E aqui um detalhe para a gente poder nos ajudar aqui a diferenciar crônico ou agudo. Daniel, qual que é o tempo ali para eu poder distinguir? Turma, a literatura traz como um tempo de 26 semanas. Se o agravo da disfunção hepática acontecer em menos do que 26 semanas, ela é caracterizada como aguda. Agora tem um detalhe bem importante aqui e que é aplicado muito para o cenário de emergência do dia a dia. Ela pode ser subcategorizada em hiperaguda, quando é menos de uma semana, menos de 7 dias. Ela pode ser também aguda, de 7 a 21 dias. E vai ser subaguda quando tem uma relação de 21 dias a menos de 26 semanas. Inclusive, tem alguns estudos que mostram, em relação a prognóstico, que prognóstico acaba sendo melhor nessa fase de hiperaguda e aguda do que na fase subaguda. Então veja a importância do tempo no que diz respeito ao prognóstico. Então precisamos identificar esses pacientes. Então reforço, encefalopatia no doente, INR maior ou igual a 1,5 e sem nenhum achado de uma hepatopatia
patologia subjacente, né, previamente nesse doente. Então vamos seguindo aqui, turma, em relação a um outro aspecto que vai ser a denominações que já foram, né, colocadas para a insuficiência hepática aguda desses pacientes. Insuficiência hepática fulminante, necrose hepática aguda. Ó, inclusive, eu vou já falar para vocês de possíveis causas relacionadas com isso daqui. Mas me veio uma lembrança agora de um paciente na UTI que eu atendi, que ele era um paciente do interior, daquela medicina popular que faz uso daqueles chás e que alguns interiores é chamado de garrafada. Esse paciente, ele tinha uma condição clínica e orientaram uma terapia com garrafada. Eu sei que ele tomou vários litros dessa garrafada e fez o quê? Uma insuficiência hepática fulminante. Paciente gravíssimo, acabou evoluindo para óbito. Uma outra denominação também é necrose hepática fulminante ou uma hepatite fulminante. Se não tratada, o prognóstico é péssimo e o tratamento tem que ser precoce e adequado para essas condições. E as causas relacionadas, turma, as principais causas relacionadas com a hepatite fulminante aguda. Vou utilizar aqui uma mnemônica A, B, C, D, E, F, G, H e I para poder então identificarmos e apresentar para você quais são as principais causas que podem levar a uma hepatite fulminante. Então acompanha comigo aqui. Então vamos lá. A, acetaminofeno, ou seja, turma, paracetamol. A ingestão excessiva de paracetamol, toxicidade do paracetamol. Isso muitas vezes aqui relacionado com aqueles pacientes dentro de uma tentativa, né, de retirada da sua própria vida, né? Então, essa intoxicação, o uso intencional de doses mais elevadas do paracetamol pode levar a essa insuficiência hepática. Eu já tive a oportunidade de atender um paciente jovem de 27 anos nesse cenário de toxicidade com acetaminofeno, com paracetamol. Eu identifiquei na época, né, eu estava num grupo e trabalhava e atuava no grupo de transplante de fígado, reconheci esse paciente na emergência e acabei ajudando o direcionamento para esse paciente para um centro de transplante de fígado. Vamos falar mais um pouco a respeito sobre isso daqui a pouco. Olha só, hepatite A ou então uma hepatite autoimune é uma outra condição. No B, hepatite B viral. C, criptogênica, ou seja, sem uma causa ali definida. E C, para lembrar de hepatite C, dentro ali de uma fase, né, inicial que pode levar esse acometimento. Olha D, para lembrar de drogas. Então, algumas toxíndromes e a própria hepatite delta, que é inclusive, né, bem comum aqui na região amazônica brasileira. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi em pacientes com hepatite delta dentro de um cenário de transplante de fígado. O E, vamos lá, agora para o E, infecção por Epstein-Barr vírus. F, de infiltração gordurosa, que pode ter ali um risco um pouco maior associado na paciente gestante, que tem alguns relatos dessa situação. G, uma causa genética. Um exemplo aqui, doença de Wilson. Turma, a doença de Wilson é uma síndrome rara, está associada ao acúmulo de cobre e que esse acúmulo de cobre pode acontecer no fígado, como também em outros órgãos, e aí levar a uma disfunção hepática. Olha só que interessante essas relações. O G, agora H, hipoperfusão. Turma, só para você entender, hipoperfusão pode ser após uma hepatectomia. O doente fez uma hepatectomia e o fígado remanescente acabou entrando em hipoperfusão e isso levar a uma insuficiência hepática. Pode ser, por exemplo, em um doente vítima de trauma, com uma lesão hepática grave, com hemorragia maciça, né, ter uma desvascularização de boa parte, né, do fígado e isso levar a um quadro também de insuficiência hepática após um trauma hepático. E infiltração tumoral. Essas são as principais causas relacionadas com a insuficiência hepática aguda. Agora vamos entender uma relação de tratamento. Turma, olha só, apenas 40% dos pacientes vão ter o seu quadro reversível de maneira espontânea. Óbvio, turma, aqui associada ao tratamento clínico, obviamente. Então, 40% vão acabar respondendo ao tratamento clínico. Agora, nós temos 60%. E aí, o que é que tem de opção terapêutica para os demais 60%? Turma, neste cenário, uma possibilidade
possibilidade é justamente o transplante de fígado. E o transplante de fígado, o transplante hepático, para esse cenário de emergência agudo, não é uma decisão fácil. Veja, a equipe médica, ela precisa estabelecer se aquele paciente, aquela gravidade é suficiente para fazer o transplante, tolerar o transplante, qual que vai ser o prognóstico. Veja que não é uma decisão fácil. Por isso que se estabeleceram alguns critérios para poder, então, ajudar nessa tomada de decisão. E um outro detalhe que torna essa decisão ainda mais difícil. Veja, a disponibilidade do órgão, a disponibilidade do fígado. Nós sabemos que temos e enfrentamos uma fila de pacientes com hepatopatia crônica aguardando o seu tão sonhado transplante e que tem, então, esse envolvimento, essa tomada de decisão. Agora, se é decidido por realizar o transplante associado a outros critérios, a outras tomadas de decisões, ele acaba sendo prioridade pela sua gravidade em relação aos outros pacientes que estão aguardando já na fila. É assim que nós definimos justamente essa triagem pela gravidade e não pelo tempo de espera. Para ajudar, um critério que ajuda nessa decisão que eu trago para você em um cenário que podemos enfrentar na emergência, como a doença hepática aguda fulminante por paracetamol, o critério do King College Hospital. Então veja, se o doente ele tem pH menor que 7,3, independente do grau de encefalopatia ou uma encefalopatia grau 3 ou 4 e tempo de protrombina maior do que 100 segundos, olha aí a disfunção hepática, e uma creatinina maior do que 3,4, esse é um critério que pode direcionar a tomada de decisão para o transplante de fígado para esse paciente. Então veja, sim, há possibilidades, há casos e situações que o transplante de fígado pode ser realizado para um doente na emergência. Então veja a importância desse conhecimento, de você conduzir teus doentes ali na emergência e você ter esse nível maior de entendimento. Falando em nível, falando em qualificação, eu quero te apresentar e te convidar, você, colega médico que já tem atuação há alguns anos na emergência, ou se você é médico que está começando a dar os primeiros passos nos plantões da emergência, ou até mesmo interno de medicina, que já vai se formar e sabe que as oportunidades de trabalho estão na emergência, eu quero te convidar a conhecer e ser um assinante da plataforma Bora Salvar 24/7, construída por médicos especialistas que vivem a emergência do dia a dia. Um ecossistema educacional com um conteúdo prático de aplicação no plantão, com uma metodologia exclusiva e mais, com um fluxo contínuo de conteúdo. Por isso que a gente fala que é do nosso plantão para o seu plantão, mas consciente e seguro, você se atualizando. E nesse projeto educacional, eu estou junto com o Rodrigo Matheus, médico emergencista, e doutora Bruna, também médica emergencista, ou seja, profissionais médicos que vivem no dia a dia a emergência. Você pode clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou então acessar o próprio QR Code lá no site borasalvar.com.br. Turma, o que eu quero também aqui já destacar, finalizando mais essa aula, é que estes pacientes com insuficiência hepática aguda, eles devem ser tratados em hospitais que possuem um centro de transplante hepático, uma equipe de transplante e dentro de um cenário de uma unidade de terapia intensiva, sempre que possível. Nós sabemos que não são todas as regiões que possuem centros de transplante de fígado, que de fato, para esses doentes, há necessidade, sempre que possível. Então, deixo essa mensagem final. Se você gostou dessa aula, desse vídeo, clica no joinha, compartilha para os colegas. Se você não se inscreveu no canal, aproveita, te inscreve no canal, assim você vai receber toda notificação para cada conteúdo novo liberado aqui no canal. E o convite de sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau!